Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à disciplina Industrialização de Produtos Florestais, ministrada dentro do curso de Engenharia Florestal da Unemat no semestre 2020/5, onde nessa videoaula teremos como assunto a produção de compensados sarrafiados, dando continuidade à videoaula anterior, onde nós tratamos aí de compensados multilaminados. E para uma melhor compreensão desse assunto, novamente eu recomendo o livro Painéis de Madeira Reconstituída, no seu capítulo 3, e também, para quem não tiver acesso ao livro, tem todo o conteúdo do livro aí na internet, no site do Passeio Direto, nesse link que vocês estão vendo aí, no material intitulado Painéis de Madeira. Nesse caso aí, esse mesmo link que vocês estão vendo no vídeo, ele vai estar aí também disponível dentro da página do SIGA. Então, todos vocês, eu desejo uma ótima videoaula e vamos lá. O painel compensado sarrafiado, ele tem como conceito ser um painel fabricado com miolo constituído de sarrafos e revestidos com lâminas. Por sarrafo, entende-se amostras de madeira serrada, com largura e espessura padronizada, que são revestidos por lâminas, formando um novo tipo de painel que é muito utilizado na indústria moveleira, sendo também aí um tipo de compensado. Juntamente com o compensado multilaminado, o compensado sarrafiado também aí tem grande uso na indústria moveleira. E esse painel ele é constituído de peças de madeira serrada com largura e espessura definida e no caso, tanto a superfície superior quanto a superfície inferior desses painéis, eles são revestidos, cada superfície dessa, com duas lâminas. A primeira, que entra em contato com os sarrafos, dispostas no sentido perpendicular, sendo aí chamado uma camada de transição. É a primeira lâmina que é depositada sobre os sarrafos, sendo que a grã dessa lâmina ela vai estar disposta no sentido perpendicular à grã dos sarrafos. Enquanto que a segunda e última lâmina, depositada sobre a superfície superior e também sobre a superfície interior, ela é constituída de uma lâmina de capa, quando na superfície superior, aquela que vai estar visível aos olhos do consumidor, e também a superfície inferior, que é aí uma lâmina de contracapa. No caso, especificamente na lâmina de capa, ela é uma lâmina de melhor qualidade, com a grã no sentido paralelo aos sarrafos do miolo. Nesse caso, a gente tem então, observando aí a figura da esquerda, a gente tem então aqui uma imagem de um compensado sarrafiado, visto por cima, onde nós temos aí o miolo, que é constituído de peças de madeira serrada, coladas lateralmente, sendo que na superfície desse miolo nós temos uma lâmina de transição, essa lâmina que é depositada sobre os sarrafos aí, com a sua grã perpendicular à grã dos sarrafos do miolo, e sobre a lâmina de transição é depositada uma lâmina de capa, que por sua vez tem a sua grã paralela à grã das camadas do miolo. Aí, e tanto essa lâmina de transição e lâmina de capa também são colocadas na superfície inferior do sarrafo, que nesse caso aí teríamos uma nova lâmina de transição e a última lâmina como uma lâmina de contracapa. E na figura da direita a gente vê a superfície transversal desse compensado sarrafiado, sendo que a gente pode ver que ele é formado de apenas 4 lâminas, 2 na camada superior e 2 na camada inferior, e apenas uma camada de sarrafos coladas lateralmente. E quando que a gente observa,
a superfície transversal dos sarrafos, a gente também consegue ver, né, que os anéis de crescimento eles estão aí orientados de forma aleatória. Isso, inclusive, é até importante, né? Os sarrafos, quando depositados, né, sobre a mesa formadora para formar esse compensado, é interessante que eles sejam colocados ao acaso, até mesmo para proporcionar uma melhor estabilidade dimensional ao painel. E aqui nós temos, né, imagens desse tipo, né, de compensado sarrafiado, né, onde aí, né, sendo ele feito de amostras de madeira sólida no seu miolo e lâmina de transição, lâmina de capa e também, né, na sua superfície superior e na superfície interior também uma lâmina de transição e uma lâmina de contracapa. O processo de fabricação desses compensados sarrafiados, eles podem ser vistos aqui, né, de forma simplificada nessa figura, onde a gente vê, né, observando essa figura de cima para baixo, nós observamos que a primeira etapa, né, é a produção desses sarrafos. Esses sarrafos, depois de produzidos, eles passam por uma etapa de secagem e classificação, seguindo pelo seu aplainamento, que vai fazer ali o ajuste tanto da espessura e da largura, formando até mesmo uma superfície mais lisa, que vai ser mais favorável à colagem desses sarrafos, tanto pelo seu topo como também lateralmente. A junção dos sarrafos é a etapa posterior, que segue metodologias diferentes, conforme a gente vai ver, né? Existem basicamente duas metodologias para fazer a junção desses sarrafos lateralmente. Feito isso, é feita uma prensagem a quente dos sarrafos com a lâmina de transição. Feita a colocação da lâmina de transição sobre os sarrafos, é feita uma prensagem a quente. Depois de feita essa prensagem a quente, esse painel com esse miolo de sarrafos e uma lâmina de transição, ela passa por um processo de calibração com uma lixadeira para o ajuste da espessura e segue depois para a deposição da lâmina de capa em cima e na lâmina de contracapa embaixo e segue aí por uma nova prensagem a quente para a colagem dessas lâminas, tendo aí depois o painel pronto, passando posteriormente pelas etapas de esquadrejamento, né, para ajuste aí do comprimento e largura do painel já pronto, etapa de lixamento para ajuste da espessura e demais etapas aí, né, pertinentes a cada indústria, referente à classificação, embalagem e armazenamento. É importante, pessoal, que abaixo dessa aula, na plataforma do SIGA, tem um vídeo que vai apresentar para vocês a produção do compensado multilaminado e também, mais no final, a produção do compensado sarrafiado. Então, nesse caso, não deixem de assistir o vídeo que está abaixo desse vídeo na plataforma do SIGA. Assistido esse vídeo, vocês vão ter uma melhor compreensão do material que eu vou apresentar a seguir. Então, novamente, eu recomendo que veja esse vídeo para que depois a gente discuta essas etapas que eu vou falar aqui agora. Assiste o vídeo lá primeiro, assistiu o vídeo, vocês voltam especificamente nessa parte onde que eu vou estar comentando com vocês, né, mais etapas desse processo. Feito, né? Então, como que inicia o processo de preparo dos compensados sarrafiados? Considerando que vocês já viram esse vídeo que eu acabei de recomendar, que é um vídeo institucional da empresa Eulide. Nesse caso, o preparo dos sarrafos, ele segue dimensões padronizadas. A gente tem uma norma, que é a NBR 7203, publicada em 1982, que é madeira serrada e beneficiada, que ela estabelece como dimensões desses sarrafos
No caso, né, peças de madeira que possuem de 2 a 4 centímetros de espessura e de 2 a 10 centímetros de largura e comprimento variável. E, nesse caso, de maneira, né, produzido esse sarrafo, que pode ser feito, né, dentro da própria empresa, com equipamentos de serra, como serra-fita ou serra circular. Produzido esse material, né, ele é seco, ele é beneficiado para ajuste da largura e espessura, conforme essas dimensões, e de maneira, né, a se obter um painel mais estável face à distribuição aleatória dos sarrafos, obtidos também de cortes aleatórios. Isso aí é justificado porque quando a gente observa a superfície transversal dessa madeira, a gente não vai ver a superfície devidamente orientada. Eu falo com os anéis de crescimento, todos eles na mesma posição. A gente vai ver uma situação igual a gente vê nessa figura quando a gente observa a situação aí, né, do plano transversal das amostras. Então, eles devem ser depositados de forma aleatória de maneira a permitir uma maior estabilidade do painel, conforme a gente também vê aqui nessa figura. Nessa figura, né, tanto na esquerda como à direita, a gente vê aí novamente, né, essa disposição aleatória aí, né, do plano transversal, de maneira a proporcionar essa melhor estabilidade dimensional. É feito, né? Esses sarrafos, depois de produzidos, eles passam por um processo de aplainamento com o objetivo de padronizar a largura e a espessura dos sarrafos, conforme eu já disse, e com o aplainamento, a superfície dos sarrafos ela se torna mais lisa e adequada para a colagem das lâminas superficiais, fazendo com que o processo de produção desse painel seja aí de melhor qualidade. A junção lateral dos sarrafos, ele pode ser feito de duas maneiras. Através da colagem lateral desses sarrafos com um adesivo termoplástico, o PVA, seguido de uma prensagem, ou é feito aí através da amarração dos sarrafos, sendo realizada em uma máquina de fluxo contínuo, sendo esse tapete de sarrafos amarrados com fio de nylon e esse fio de nylon embebido aí com uma resina termofixa hot melt. No vídeo que eu recomendei vocês a verem, espero que vocês tenham visto, é apresentado esse processo de junção lateral dos sarrafos pelo processo de amarração. Quem viu lá, viu que é um processo bem interessante. Enquanto que o tapete de sarrafos vai passando pela esteira, existe uma máquina que faz ali, né, que faz ali a amarração desses sarrafos com essa fita de nylon embebida aí com uma cola do tipo hot melt. É um processo aí até interessante da gente assistir. Aqui a gente tem uma imagem que mostra aí, né, a formação desse tapete de sarrafos, que é feito aí de maneira até manual, sobre uma esteira de uma máquina, que especificamente nesse caso vai estar fazendo a amarração dos sarrafos com essa fita de nylon embebida aí no adesivo com hot melt. Especificamente onde que está apontado essa seta em amarelo, a gente consegue ver um movimento contínuo, embora a foto, né, ela seja estática, mas foi pegado um ponto onde a máquina está rodando e de maneira aí, né, que à medida que o tapete de sarrafos passa pela esteira, ele acaba sendo amarrado literalmente com o fio de nylon mais o adesivo hot melt. Feito isso, é feito então o revestimento dos painéis, mais especificamente o revestimento desse tapete de sarrafos. É colocado primeiro a camada de transição, onde no caso o miolo,
o tapete de sarrafos, né? Ele é revestido inicialmente por uma lâmina com sentido perpendicular à dos sarrafos, né? Sentido da grã, com posterior prensagem. Para posteriormente uma outra lâmina na parte superior com a capa e na parte inferior na contracapa, de melhor qualidade, ela é colada com a grã no sentido paralelo aos sarrafos, que compõem o miolo com nova prensagem. A camada de transição, ela geralmente possui uma maior espessura e qualidade inferior à lâmina de capa, inferior no sentido de valor de mercado. Geralmente, a lâmina de transição é uma lâmina de madeira de reflorestamento, sendo muito utilizado o pinus, né? Sendo uma lâmina aí torneada feita a partir de toras de pinos. Enquanto que a lâmina de capa, ela deve ser de melhor qualidade e alto valor decorativo, porque ela vai ser uma lâmina que vai estar visível aos olhos de quem vai estar utilizando esse painel. Se o móvel for produzido com um painel sarrafiado, a parte visível aos nossos olhos vai corresponder, né, à parte que vai estar presente a lâmina de capa. Por isso que ela deve ser de melhor qualidade e, desejavelmente, de alto valor decorativo. Nesse caso, espécies como embuia, cerejeira, tauari, freijó, virola, pinos, até mesmo o próprio pinus e o mogno, elas são aí espécies mais utilizadas. Ainda a respeito da prensagem dos painéis, essa prensagem ela segue o mesmo processo da produção dos compensados multilaminados discutido na videoaula anterior. O adesivo mais utilizado para a produção desse compensado é a ureia formaldeído, porque esse tipo de compensado ele é mais para uso interior. Aí então a importância de um uso de um adesivo adequado para a colagem das lâminas entre si, como também das lâminas com o tapete de sarrafo. As lâminas de transição elas são coladas sobre o miolo de tapete de sarrafos, novamente lembrando, com a sua grã perpendicular à grã dos sarrafos de madeira. As lâminas de transição são coladas nas faces superior e inferior do tapete de sarrafos em uma prensa quente, enquanto que as lâminas de capa e contracapa são coladas sobre a lâmina de transição na face superior, sendo ela denominada capa, essa que vai estar visível aos nossos olhos, aos olhos do cliente, e na face inferior, naquela face de fundo, chamada aí de contracapa. A grã das lâminas de capa e contracapa, elas são dispostas paralela à grã dos sarrafos. Enquanto, né, sendo que as lâminas de capa e contracapas, elas são coladas em uma segunda etapa de prensagem. Essa que é a metodologia descrita no livro organizado aí pelo professor Setsuya Akiri, que eu estou recomendando como material teórico para essa videoaula. E o acabamento dos painéis, feito assim que o painel ele sai da prensa, né, é passado então aí pelo processo de acabamento, que tem operações similares à produção dos painéis multilaminados. Em geral, os painéis eles passam por processo de esquadrejamento para ajuste tanto do comprimento e largura e também por uma etapa de lixamento, um lixamento mais suave, porque aí a gente vai estar fazendo esse lixamento sobre lâminas de maior valor estético e de valor de mercado, como é o caso aí da capa e contracapa, né? Que é, no caso aí, usado, né, a etapa de lixamento para redução da espessura. Bem, pessoal, o que eu tinha para apresentar aqui nessa videoaula era isso. Se ficou alguma dúvida, não deixem de entrar em contato comigo. A todos vocês, muito obrigado e até uma próxima.